Olá gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Cara, que alegria, chegamos ao ano de 2008, cidade de Pequim, Olimpíadas voltando para a Ásia. Lembro muito desses jogos, é claro, revejo eventos esportivos dessa edição com uma certa frequência, então tá tudo bem guardadinho na memória aqui para poder contar para vocês. E cara, foi umas Olimpíadas super bacana, com um gasto exorbitante, mostrando talvez até um poderio financeiro da China, né, que assustou um pouco o mundo. Só que não foi bem assim, porque tivemos vários problemas aí, não econômicos, mas em outras vertentes. Então, a gente vai também tentar entender o contexto político que também acaba influenciando os jogos. E por que não fazer aqueles pedidos para vocês, hein? Primeiro, eu peço que você faça aquela curtida massa. Clica na mãozinha, ficou azul, ficou pretinha, já curtiu o vídeo, já ajuda bastante o canal. Também não se esqueça de comentar, como eu já falei, coloca aqui o que você está achando do vídeo, o que você está achando do canal, as hashtags que eu vou falar lá no final do vídeo, e também as suas críticas e considerações são super válidas, é super importante a gente ouvir para tentar melhorar aqui à medida do possível. E é claro, não se esqueça de se inscrever no canal. Vá no retângulozinho vermelho, escrito inscreva-se, clica nele, aciona o sininho para ser notificado quando novos vídeos estiverem por aqui e tá prontinho. E é claro, se você puder compartilhar o conteúdo do canal, como este vídeo aqui, também ajuda bastante a desenvolver e ao conteúdo chegar a outras pessoas. Então, pedidos feitos, sem mais delongas, vamos entrar em nossa máquina do tempo, afivelar nossos cintos, porque tem uma história super bacana a ser contada. No caso, os Jogos Olímpicos de 2008 em Pequim, na China. Então, simbora Pequim? Pequim 2008, vamos nessa! Primeiro, a gente tem que entender um pouquinho o contexto que estava acontecendo lá no COI. Desde 1996, as disputas por cidade-sede estavam meio nebulosas, podemos dizer assim, e as pessoas estavam achando que estava havendo muita interferência externa. Com isso, e também com um grande aumento na quantidade de cidades candidatas, o COI achou melhor mudar um pouquinho o formato da eleição. Nessa aí, o que acontece? Novamente, muitas cidades se candidataram. Umas até nem chegaram a enviar o seu pedido de candidatura, como por exemplo o Rio de Janeiro. O que acontece? Acabou sendo feita 2 etapas para poder eleger a cidade-sede a partir da eleição dos Jogos de 2008. E assim se prosseguiu. O que acontece? Agora com 2 etapas, na primeira, as cidades entregam o processo de candidatura, né, a intenção de se candidatar. Depois disso, é enviado um questionário para as candidaturas para que eles possam responder e, a partir daí, há uma votação para dar notas para esse questionário, né, para ver como é que a cidade está preparada ou se não está. Ao todo, 10 cidades enviaram a intenção de candidatura para o COI. E nessa primeira etapa, 5 cidades já foram eliminadas e as cidades que entregaram esse questionário, mas não acabaram avançando, são essas: Bangkok, Cairo, Kuala Lumpur, Havana e Sevilha. Outras 5 cidades conseguiram a nota para poder avançar à próxima fase e ir até o final do processo de candidatura. E as cidades são Osaka, Istambul, Toronto e Paris. E aí, nesse processo de candidatura, chegamos ao ano de 2001, na cidade de Moscou, onde no dia 13 de julho aconteceu a eleição da cidade-sede dos Jogos de 2008. Na primeira rodada, a cidade de Osaka, no Japão, foi eliminada logo de cara, com Pequim liderando com 48 votos. Já na segunda rodada de votação, ficou ali Pequim, Paris, Istambul e Toronto. E a ordem de baixo para cima foi Istambul, Paris, Toronto e Pequim ganhando com a maioria absoluta. A cidade teve 56 votos, ou seja, mais do que todas as outras somadas juntas. A China investiu pesado nesses jogos,
talvez para mostrar a força econômica que o país tem. Com isso, foram investidos nada mais nada menos do que 40 bilhões de dólares para a infraestrutura e construção de locais de competição. Basicamente tudo do zero. E a intenção dos chineses era realmente concluir todas as obras com um ano de antecedência dos jogos. Claro que isso não foi possível. Como muitos de nós sabemos, essa parte de construção civil, principalmente, às vezes, e a maioria das vezes, passa desse prazo estipulado. E na China não foi diferente. Só que, além deste problema, a China passou por outras situações bem complicadas. E durante todo este período de organização, como por exemplo no revezamento da tocha olímpica, houve vários protestos no meio deste caminho. Com isso, a China, o governo chinês, começou a criar leis que meio que calava a boca dessa galera, entendeu? Que aumentava drasticamente a punição para quem fosse contra os jogos e contra o governo chinês. A China também dificultou muito a questão das fronteiras do país para exatamente evitar que pessoas que tinham pensamento contrários ao governo chinês também não pudessem entrar. Gente, a gente sabe que a China é um país economicamente aberto, só que politicamente não é tão assim. Então, acho que deve se entender a realidade da China. Não dá para entender a questão humanista. E coisas boas que aconteceram dentro da cidade foi a ampliação dos meios de transporte. O aeroporto, por exemplo, de Pequim teve uma ampliação gigantesca, se tornando o maior no mundo em área. Outro meio de transporte que sofreu uma grande ampliação foi o metrô da cidade. E, para evitar que houvesse engarrafamentos, congestionamentos no período dos jogos, foi implementado também um sistema de rodízio. Jogos Olímpicos de Pequim, 29ª edição dos Jogos. Sensacional! Foi muito bonito tudo. Foi realmente uma edição dos Jogos bem pomposa e que o diga a cerimônia de abertura, né? Os Jogos foram abertos no dia 8 de agosto de 2008. E a cerimônia de abertura, cara, eu lembro de várias coisas assim que me marcaram bastante. Como, por exemplo, uma arte no chão, onde quando os atletas passavam, eles pintavam um quadro. Ficou lindo, né? Essa arte ficou bem legal. Ou como, por exemplo, as centenas de pessoas que estavam tocando tambor e quando elas tocavam acendiam mais luzes. E aí teve contagem regressiva com esses tambores, entre outras coisas. Foi muito bacana. E é claro, encerrando com o acendimento da pira olímpica, onde um atleta, um ex-atleta na realidade, da ginástica, campeão olímpico, foi içado perto do teto, né, do estádio olímpico, né, o Ninho do Pássaro, e deu a volta olímpica, né, pelo estádio, nos ares, até chegar à tocha olímpica, onde ele acendeu. Em número de atletas, foram pouco mais de 11 mil atletas que participaram desses jogos. Eles representavam um pouco mais de 200 delegações do mundo inteiro. Nessa edição, foram mantidos novamente os 28 esportes desde algumas edições anteriores. E os jogos tiveram uma adesão super positiva do público. As partes finais, né, as finais em si, era basicamente casa cheia. Ou seja, o público realmente estava querendo ver os jogos. Claro que isso resultou, ao final dos 16 dias, até porque a China lutou muito para construir esses jogos, para mostrar o seu poderio financeiro e também esportivo. Resultado, China em primeiro lugar no quadro geral de medalhas. Eles tiveram 48 medalhas de ouro e 100 medalhas no total. Já os Estados Unidos ficou em segundo com 36 de ouro e teve mais medalhas no total, foram 112. Mas como o quadro conta em primeiro lugar o número de ouro, ficou abaixo. Em terceiro lugar ficou a Rússia com 24 medalhas de ouro e 60 no total. E depois de 6 dias, os jogos se encerraram no dia 24 de agosto de 2008. O Brasil enviou para Pequim, nesses jogos, 268 atletas. Desses,
139 eram homens e 129 mulheres. O Brasil conquistou 3 medalhas de ouro, 4 medalhas de prata e 10 medalhas de bronze. Vamos então falar dessas medalhas, começando, é claro, com as medalhas de bronze. Inicialmente vamos para o judô, onde Kathleen Quadros, a brasileira, fez história ao ganhar a medalha de bronze, sendo a primeira mulher a ganhar uma medalha individual para o Brasil. Continuando no judô, Leandro Guilherme também conseguiu uma outra medalha para o Brasil, também de bronze, ao ganhar o 3º lugar na categoria até 73 quilos. Thiago Camilo, outro brasileiro, também conseguiu a medalha de bronze na categoria até 81 quilos. Saindo dos tatames, indo para as piscinas, vamos falar da primeira medalha de César Cielo para o Brasil. Ele conquistou o bronze ao terminar em 3º lugar, empatado na prova dos 100 metros livre. Outra medalha inédita para o Brasil foi no Taekwondo com Natália Falavinha. Ela também ficou com a medalha de bronze na categoria até 67 quilos. Fernanda Oliveira e Isabel Swan conquistaram a primeira medalha das mulheres na vela. Elas conquistaram essa medalha na classe 470. A dupla de vôlei de praia, Ricardo e Emanuel, conseguiram outra medalha, desta vez a de bronze, nos Jogos Olímpicos. Eles ficaram em 3º na modalidade do vôlei de praia. Medalha de bronze também para o futebol masculino do Brasil, que depois de perder nas semifinais para a Argentina, venceu a disputa em 3º lugar, conquistando a medalha. E aqui uma menção super bacana, que é o revezamento do atletismo 4x100, tanto masculino quanto feminino. Ambos tiveram histórias super parecidas. Os dois ficaram em 4º nos jogos. Só que, depois de um certo tempo, o masculino herdou a medalha de bronze porque a equipe jamaicana foi desclassificada por conta de doping. A mesma coisa aconteceu com as mulheres bem recentemente, quando elas receberam, há poucos meses atrás, as suas medalhas de bronze. A equipe russa foi desclassificada e com isso o Brasil conseguiu herdar a medalha de bronze. Passando para as medalhas de prata, nós temos no vôlei de praia masculino, Fábio Luiz e Márcio Araújo perderam a final, mas conseguiram a medalha de prata. O voleibol masculino acabou também perdendo a final e não conseguindo manter o título conquistado em Atenas 2004. Robert Scheid e Bruno Prada conquistaram a medalha de prata na vela na classe Star. Mais uma vez, o Brasil no futebol feminino ficou no quase e perdeu a final novamente para as americanas. Então chegamos às ouros do Brasil. Primeiro, falaremos da conquista inédita de Maureen Maggi. Ela que teve uma história de superação, ela não pôde competir em Sydney por causa de uma contusão, onde ela era a favorita. Em Atenas, ela não pôde participar porque estava suspensa por conta de um doping, e aqui ela teve a sua redenção. Na final do salto em distância, ela ganhou a prova, conquistou a medalha de ouro com 1 centímetro de vantagem em cima da segunda colocada, uma russa. César Cielo, talvez a prova olímpica que eu mais revi na minha vida. Ele conquistou o ouro na prova dos 50 metros livre, a prova mais rápida da natação. Ele bateu o recorde olímpico numa prova, cara, difícil de explicar. E, é claro, a volta por cima da seleção feminina de vôlei, que em Atenas estava frustrada depois de perder as semifinais para a Rússia, tendo alguns match points no quarto set, perdeu o jogo e estava com estigma de amarelona, mas chegou nesses jogos e dominou. Literalmente dominou. Perdeu um set apenas durante a competição inteira, que foi na final para as americanas, e conquistou um ouro mais do que merecido. Os destaques desses jogos, a gente, claro, tem que falar do maior campeão olímpico da história. Michael Phelps competiu em 8 provas na natação nesses jogos. Ganhou as 8, batendo o recorde de Mark Spitz, que havia conquistado 6 medalhas de ouro. E aí ele se tornou o maior campeão olímpico em uma só edição e também o maior campeão olímpico da história. Outro nome, depois do Michael Phelps, que todo mundo vai lembrar, é Usain Bolt.
foi a primeira vez que o Usain Bolt conquistou uma medalha olímpica. E foi logo 3 e 3 douradas. Ele ganhou a prova dos 100 metros rasos, ganhou a prova dos 200 metros rasos e também a prova dos 4 por 100. As 3, ele quebrou o recorde mundial. Só que, como a gente já viu, a Jamaica foi desclassificada na prova de 4 por 100 e ele, infelizmente, acabou perdendo essa medalha. Bom para nós brasileiros que ganhamos uma medalha de bronze. E Helena Nzimbayeva, outro nome super conhecido na atualidade, ela disputando a prova do salto com vara, precisou de apenas 2 saltos para garantir a medalha de ouro. Ela era muito melhor do que todas as outras atletas. E depois de garantir a medalha de ouro, ela foi saltar para quebrar o recorde olímpico, check. E depois ela foi saltar para quebrar o recorde mundial, check. Ela conseguiu bater o recorde mundial em 5,05, 5 metros e 5 centímetros. Kirsty Coventry. Esta nadadora conquistou 4 medalhas olímpicas nesses Jogos. Um bom resultado. Só que aqui o destaque é o seguinte, ela conseguiu as 4 medalhas e foram as 4 únicas medalhas do seu país nesses Jogos. Ela defendeu na realidade o Zimbábue. Pois é, isso mesmo. E quer mais? Zimbábue, em toda a história das Olimpíadas, tem 8 medalhas olímpicas. 7 delas foram conquistadas por Coventry. Pequim 2008 teve ao todo 11.126 atletas, sendo 6.280 homens e 4.746 mulheres. Eles representaram 204 delegações. E aqui um caso triste e individual. O sueco Aran Abrahamian, ele disputou as Olimpíadas na luta olímpica. E nas semifinais ele perdeu. E perdeu contestando as decisões do árbitro. Foi disputar terceiro lugar, ganhou a medalha de bronze. Só que quando ele foi ao pódio, ele recebeu a medalha de bronze e imediatamente quando recebeu, ele retirou a medalha do pescoço, colocou ela no chão e saiu. Ou seja, ele desdenhou da medalha. Resultado, o COI retirou a medalha dele e desclassificou o atleta. Em relação ao doping, foram registrados alguns casos. O que mais chamou atenção é que a maioria dos casos aconteceram no hipismo, nos cavalos dos atletas. Cerca de 5 cavalos foram diagnosticados com substâncias proibidas, incluindo o brasileiro Rodrigo Pessoa, que era o atual campeão olímpico. Hipismo, por acaso, que não aconteceu em Pequim. Na realidade, as competições de hipismo aconteceram em Hong Kong, que faz parte da China, mas para o Comitê Olímpico Internacional é uma área em separado, é um Comitê Olímpico separado, ou seja, é um país diferente. Como eu te falei, a China sofreu com muitos protestos aí ao longo da organização e ao longo dos Jogos. Exemplo disso foram vários protestos em relação ao clima também, porque China sempre foi um país muito poluente. Lembro bem que eu fazia cursinho pré-vestibular na época e eu acordava toda madrugada, eu ia dormir, mas sempre acordava por volta de 3 horas da manhã para poder assistir as competições. Aí ficava de 3 às 5 horas da manhã assistindo as competições. Foi uma coisa muito marcante para mim poder acordar de madrugada para ver as dezenas de canais que o Sport TV deixava à nossa disposição. Eu acabei, por conta dessa dificuldade de horário, assistindo algumas medalhas e perdendo outras. Como, por exemplo, eu lembro que na Marrom Imagem eu não conseguia acompanhar. Eu fiquei sabendo da história depois, mas eu pude ver a entrega da medalha para ela no pódio, o que para mim já valeu muito. Eu lembro muito da prova do Cielo, eu acompanhei em casa, foi muito bacana ver ele no pódio chorando, depois ele indo ao encontro da delegação brasileira da natação. O Gustavo Borges, que era o comentarista, desceu da cabine e foi ao encontro dele. Foi o momento assim, mais marcante e talvez, se duvidar, é o momento mais bonito, mais emocionante do esporte olímpico que eu me lembro de ter acompanhado. E também o vôlei feminino, gente, foi muito legal ver. Acabou sendo fácil, mas foi muito legal ver as meninas dando essa volta por cima e podendo contar essa história, né?
Ou seja, você está na lama, poder levantar e conquistar o mundo depois de estar lá embaixo. É realmente uma prova de volta por cima que a gente tem que levar para o resto da vida, em todos os momentos de nossa vida. Ou seja, foi um jogo super interessante, foi uma edição super interessante, onde foi muito marcada pela presença do Michael Phelps, pela presença do Usain Bolt, que viriam fazer história nas edições seguintes também. Mas, como um todo, foi uma edição muito bonita, uma edição super pomposa, que de alguma forma acabou escondendo os problemas políticos do país. A China se apresentou muito bem ao mundo, mas o mundo também não é cego para os problemas que a China traz, tanto para o nosso planeta como também para a população do país. É isso aí, galera. Obrigado mais uma vez por estarem presentes aqui, assistindo esse vídeo. Se não curtiu, curta. Se não comentou, comente, coloque o que você achou do vídeo, coloque o que você está achando do canal. Me coloca aqui também a hashtag que eu vou falar agora, que é Pequim 2008 e também Vai Cielo. Essas são as duas hashtags que eu quero que você coloque aqui pra gente, beleza? E se não se inscreveu no canal, se inscreva. Só assim você vai poder ser notificado quando novos vídeos estiverem por aqui, mas para isso também precisa acionar o sininho. E é claro, compartilhe esse conteúdo pra galera, viu? Conto muito com a sua ajuda para fazer o canal crescer. No mais, galera, é isso aí. Agradeço mais uma vez por estarem presentes aqui, assistindo o vídeo até o final. E a gente se vê na próxima. Fiquem com Deus e até mais.